Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, eu sou Lourenço Filho e esse é o meu, é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados, um canal que nasceu do desejo e da vontade de anunciar o amor, a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. E hoje nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre um vídeo do Padre Christian Shankar, ele falando sobre a virgindade de Maria. Maria teve mais filhos? Ele vai nos explicar, ele vai nos ensinar. Gente, olha, é a maior catequese sobre a virgindade de Maria. Eu quero te convidar a não perder, do começo ao fim. Se você tem alguma dúvida sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, se Maria teve outros filhos ou não, assiste este vídeo para acabar com as tuas dúvidas e você ter como se defender de ataques de irmãos protestantes que muitas vezes atacam a fé católica, afirmando, dizendo que Maria teve outros filhos, que não existe essa história de virgindade perpétua de Maria, e aquilo outro. Padre Christian Shankar, gente, olha, é a maior catequese falando sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Maria teve ou não teve outros filhos? Eu quero te convidar mais uma vez a assistir este vídeo do começo ao fim. Que depois você vá lá nos comentários, faça um comentário, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Gente, olha, compartilha. Muito show mesmo esse vídeo de Padre Christian Shankar. Que olha só, créditos. Como é o nome do canal dele? Luz e Vida. Créditos ao canal Luz e Vida, que é o canal do Padre Christian Shankar aqui no YouTube, tá bom? Você possa conferir várias e outras, eu não vou nem chamar de pregação, eu vou chamar de formação, de aula, de catequese. Meu irmão, minha irmã, assiste este vídeo do começo ao fim, compartilha. Vamos anunciar a graça, o amor de Deus, vamos defender a nossa igreja, vamos levar essa catequese para quem realmente precisa, que somos nós. Como católicos, a gente tem que aprender sobre a nossa fé. Não para nós estarmos nos defendendo ou batendo boca com qualquer outra pessoa, não. É para a gente crescer na graça e na fé dos ensinamentos da Santa Madre Igreja. Tá bom? Logo depois da vinheta. Queridos irmãos e irmãs, aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha Brasil afora pelos meios de comunicação, e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi feita. A pergunta que se coloca é uma, e sobre ela refletiremos. Jesus teve irmãos? Maria teve outros filhos além de Jesus? É uma questão já resolvida nos séculos de história da igreja. Nossa igreja não nasceu agora, ela tem 2000 anos. É a única igreja apostólica que veio dos apóstolos. E no início do cristianismo, essa questão era tranquila, porque eles conviveram com aqueles que o evangelho narra. A herança e a tradição apostólica ficou com a igreja, até que lá no século XVI, não com ele, mas depois dele, Martinho Lutero, em 1513, rompe com a igreja, começa o luteranismo. Depois o rei da Inglaterra, já casado, queria casar de novo. O Papa disse, ele se separa de Roma, elege um bispo como representante da sua igreja e ele se casa. Todos são excomungados. Aí nascia a igreja anglicana.
e depois destas temos milhares de igrejas. As protestantes antigas e as mais novas, pentecostais, evangélicas, algumas coisas que vão surgindo que nós não sabemos assim o que é. O certo é, meus irmãos, que é preciso conhecer a Escritura, e é preciso conhecer a doutrina, e é preciso conhecer a nossa história católica, para que você não tenha na boca um ser católico, mas na cabeça pensamentos protestantes. Aqui eu já ponho o pano de fundo para você entender o contexto. A fé católica, ela se funda em 3 colunas: a Bíblia, a tradição e o magistério eclesiástico. Bíblia, revelação escrita; tradição, revelação oral; magistério, a igreja depositária da revelação, guardiã daquilo que recebeu do Senhor. Paulo, nas suas cartas, ele vai dizer para sermos fiéis à tradição escrita como à tradição oral. Foi assim na patrística, nos primeiros séculos da igreja, foi assim até o século XVI. Quando Martinho Lutero colocou lá suas teses e ele se separa da igreja de Roma, ele adotou na sua doutrina aquilo que se chama até hoje de sola escritura. Significa só a escritura. Se está na Bíblia está, se não está na Bíblia não é. Então ele rejeita toda a tradição oral de 16 séculos da igreja. Eu não estou falando 16 dias, 16 meses, 16 anos, estou falando de 16 séculos, mais de 1 milênio a igreja viveu assim. Aí ele descobriu a roda e rejeitou a tradição oral. Como ele não é da igreja romana, junto com a tradição oral, o que ele rejeita? O magistério eclesiástico. Ele rejeita a autoridade do Papa, rejeita a interpretação bíblica da igreja, e ele vai dizer que cada pessoa é capaz de interpretar a Bíblia, porque o Espírito Santo está em todos. É por isso que há essa pipocação de igrejas protestantes e evangélicas, porque cada um interpreta a Bíblia de um modo, e entre eles mesmos eles vão brigando e eles vão fundando outras igrejas. Isto é a doutrina protestante, começada com Lutero no século XVI. A doutrina católica sempre foi a Bíblia, o ensinamento da igreja, o magistério eclesiástico, que é o catecismo, e a tradição oral. É uma coisa só, em 3 aspectos diferentes. E a igreja sempre, atenção, quando ela vai a um texto bíblico, porque todo texto é doutrina, ela leva em conta a escritura, ela leva em conta o contexto da época, e ela não fica apenas no texto, ela vai no contexto, para que não vire pretexto. Primeira coisa que você precisa entender, e eu sei que todos vocês já sabem, estou falando só para registro: a Bíblia não foi escrita em português, ela foi traduzida para essa língua há pouco tempo. Ela foi escrita principalmente em aramaico, hebraico e grego, e muitas palavras e expressões desta língua, ou destas línguas, não se encontra na nossa língua, e tampouco no latim. Quando o Papa Damaso pediu a São Jerônimo que traduzisse a Bíblia toda para o latim, porque era a língua falada na época, ele traduziu algumas expressões
para o latim, porque não havia certas expressões. E foi da Bíblia latina, chamada Vulgata, que vem da palavra vulgar, não como nós usamos hoje, mas aquilo que o povo falava, a língua vulgar, a língua latina. Foi do latim que saiu o português, o espanhol, o francês, o italiano. Por isso que bons professores de latim, e quem fala latim, tem uma facilidade em todos esses idiomas, porque é a origem deles. Pois bem, quando ele coloca a Bíblia latina, em latim, no colo do Papa Dámaso, São Jerônimo vai dizer assim: quem não conhece a palavra, desconhece a Jesus Cristo. E ele faz uma tradução levando o texto e o contexto, que se você cita o versículo solto, você não entende o contexto que ali está. Estou fazendo esta introdução para chegar numa questão crucial para a nossa fé católica, para a apologia católica, que é a defesa da nossa fé. Penso ser muito importante você conhecer essas coisas. E eu aproveito aqui as nossas homilias, aproveito a transmissão nacional, porque nós pegamos milhares de pessoas e nós precisamos, como católicos, não ficar brigando com quem não é católico. Pessoas que batem na sua porta, pessoal do Jeová, etc. Não é para você sair no tapa com esse pessoal, mas você precisa ter uma segurança bíblico-doutrinal para que você possa ouvi-los. E uma vez que eles falarem, você diga: você falou, eu escutei com todo o respeito, agora você vai me ouvir também. Aí você fale, eu te dou a minha palavra, a primeira vez que você mostrar que sabe, eles vão saltar a sua casa, eles não vão bater mais no seu portão, porque é muito fácil iludir os incultos, mostrar versículo solto para quem não conhece. Por que eles não batem lá em casa? Por que eles não vão discutir Bíblia com padre, com professores de teologia? Não discutem. Então eles ficam julgando esses versículos soltos. E infelizmente, meus irmãos, nós sabemos que é a verdade. Muitos católicos são mal formados, infelizmente. A verdade nua e crua é essa. Aí eles soltam um versículo. O que o católico faz? Não vamos discutir religião. Religião não se discute. Não se discute religião quem não tem convicção, quem não sabe. A quem não sabe tem que ficar calado mesmo. Mas se você sabe, com calma, com elegância, com domínio, você vai mostrar a sua fé. Assim como São Pedro pediu: estáis prontos a dar as razões da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Pois bem, em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, nós temos um dos versículos mais citados pelos protestantes, pelos evangélicos, para diminuir a dignidade de Nossa Senhora, porque eles têm um intuito: colocar Maria como uma mulher qualquer. Maria não tem dignidade alguma, ela não tem diferença nenhuma das outras mulheres. Então eles ficam procurando elementos que tirem de Nossa Senhora a sua santidade, a sua dignidade e o seu lugar no plano da salvação. Lembro-me das minhas aulas de Mariologia, quando os professores ensinavam: o católico não tem nem Maria de mais e nem Maria de menos, precisamos colocá-la no lugar dela. Igual é o lugar de Nossa Senhora? Ela é mãe do nosso Salvador. Ela foi preservada do pecado no útero de sua mãe Ana. Por isso, Santa Maria. Maria é santa. E santa porque é mãe de Jesus. Rainha porque é mãe do Rei Jesus. Quando nós falamos Santa Maria,
e as pessoas tentam tirar dela a santidade, como se fosse um insulto, um elogio à mãe do Senhor, você precisa ir no contexto. E qual é o contexto? Que Maria é a nova árvore. Qual é a primeira árvore do jardim do Éden? Que o fruto é proibido. Você pode comer de todos os frutos, desta árvore não comerás. É um fruto proibido. O fruto de Maria é bendito. Tanto quando ela vai na casa de Isabel, Isabel reza, cheia do Espírito Santo. Isabel está cheia do Espírito Santo. E ela vai dizer: de onde me veio a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Do latim, mater dominus. Esse dominus, Senhor, equivale a Deus. O Senhor é Deus. Isabel vai dizer: de onde a honra da mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus? Por isso, Santa Maria, Mater Dei, mãe de Deus. Aí alguém vai perguntar para você assim: mas como que você diz que Nossa Senhora, essa Maria aí é mãe de Deus? Quem criou o universo? Foi Deus ou foi Maria? Aí foi Deus. Quem existiu primeiro? Foi Deus ou Maria? Foi Deus. Então como que Maria pode ser mãe de Deus? Se Deus criou tudo? E você não sabe responder? E é uma coisa simples, uma coisa lógica. Ela não é mãe de Deus Pai, ela é mãe de Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Deus conosco, o Emanuel, como anunciou o arcanjo Gabriel. Se Maria é mãe de Jesus, se Jesus é o Emanuel, e se Ele é Deus, o nosso Salvador, quem é Maria? Mãe de Deus, não de Deus Pai, mas de Deus Filho. Quando Isabel continua a saudação: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Jesus, nas suas pregações, vai dizer assim: não há árvore boa que dê fruto mau, e não há árvore má que dê fruto bom. Pelo fruto se conhece a árvore. Repitamos isso: pelo fruto se reconhece a árvore. Quem é o bendito fruto do vosso ventre? Jesus. Não é assim, ó, Ave Maria? Bendito o fruto do vosso ventre. Se Jesus é o bendito fruto, quem é a árvore bendita que gerou fruto? Não há fruto bom que venha de árvore má. Muitos vão dizer: Jesus sim, Maria não. Eles negam esta pregação de Jesus, porque eu não conheço Jesus olhando Maria, eu conheço Maria olhando Jesus. Ela é bendita porque o fruto é bendito. Nós temos alguns sinais históricos da virgindade de Maria, e que ela concebeu Jesus Cristo, o seu único filho. E a Bíblia vai chamar Jesus de primogênito, porque sobre os primogênitos está a bênção, a herança e a promessa do Antigo Testamento. Aí as pessoas tentam forçar o texto e vão dizer para você assim: mas se Jesus é o primogênito, primogênito é o primeiro, então ela certamente teve outros filhos, senão Jesus não seria chamado de primogênito. Só que na Bíblia, meus irmãos, nós temos em Êxodo 13, versículo 1, 14, versículo 19, que uma mulher da tribo de Noé, ela morreu ao dar à luz ao seu primogênito. Se a interpretação do texto, que a palavra primogênito significa que a mulher teve outros filhos, quem interpreta a Bíblia assim, acredita que a mulher, depois que morreu, ao dar à luz ao primogênito, ela teve outro filho depois de morta, que é uma coisa ilógica. Então o primogênito não significa o primeiro de tantos, mas o primeiro filho, na promessa, na herança e como herdeiro.
Aqui, meus irmãos, é preciso destacar uma expressão que para nós em português é, mas para o judeu não é. O meu irmão se chama Samuel. Se eu falar assim para vocês: olha, este aqui é meu irmão Samuel, significa o quê? Que a minha mãe é a mãe dele, por isso nós somos irmãos. Para o judeu a expressão não é essa. Quando eles falam irmão de, não é a mesma coisa que é filho de. Quando eles querem ressaltar o sangue, eles falam os nomes e a expressão é fulano, 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 filhos de ciclano. Quando se diz fulano, 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 irmão de ciclano, não significa filho da mesma mãe. Esta ordem linear é uma ordem parental. São parentes e não irmãos do mesmo útero. Nós temos alguns sinais na Bíblia. Estou fazendo esse caminho para chegar onde eu quero. Primeiro sinal: não existe na Escritura nenhum versículo que diz filhos de Maria, mas aqui nós lemos irmãos de Jesus. Segundo ponto: quando Jesus se perde no templo e José e Maria estão naquela caravana e eles voltam para buscar o Senhor, a família inteira fazia esta peregrinação. E no texto não há referência alguma, nem dos irmãos dele, nem dos filhos dela. Então aqui se vê que não há esta referência aos filhos de Maria. Quando nós temos a vida pública de Jesus, temos esta referência a ele, mas não há momento algum que se faça referência que ele tem irmãos, sendo que se faz referência a tantas pessoas que nem parentes são. E um sinal perene é Jesus que morre na cruz. A tradição judaica, quando o filho mais velho ele falece e ele tem uma mãe que é viúva, o filho sequente, que é homem ou mulher, assumirá a mãe. Maria, no caso, aos pés da cruz, ela é viúva, porque José já tinha morrido. Quando que José morreu? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele morreu antes da vida pública de Jesus, antes dos 30 anos, e depois, quando Jesus perdeu no templo, aos 12 anos, então ele morreu nesta faixa etária. Então Maria era viúva, e Jesus do alto da cruz tem este carinho com a sua mãe, porque ele sabia que ela ficaria sozinha, porque ele não tinha irmãos, senão os irmãos a receberiam. E para que Nossa Senhora, claro que ela não ficaria, mas de maneira solene, não ficasse desvalida, Jesus vai dizer: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E João a acolhe na sua casa. Por que João a levou para a sua casa? Porque não há outra casa para Nossa Senhora ficar, ela não tem outros filhos para ela ir, então João a recebe como mãe. Quem já fez lá a visita à Terra Santa e teve a graça de visitar a casinha de Nossa Senhora, que está lá até hoje, lá embaixo da serra nós temos uma ruína da casa que seria de João, e lá em cima a casa de Nossa Senhora. E a tradição nos mostra que lá no século I, os cristãos sabiam que era João quem cuidava de Nossa Senhora. Era João que levava os alimentos para Nossa Senhora, uma mulher que se dedicou a uma vida de oração, de contemplação. Dito isso, cito apenas um exemplo das aparições de Nossa Senhora, que eu acredito. Fátima, Portugal, Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Lourdes, das Águas Milagrosas, na França. Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, em Paris. Nossa Senhora de Guadalupe,
Colina de Tepeyac, no México, padroeira da América Latina e tantas outras. Quando o vidente que está vendo Nossa Senhora pergunta quem ela é, ela sempre responde: eu sou a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela se autotitula como Virgem Maria, porque ela não teve relacionamento com homem. A igreja acredita que ela foi virgem antes, durante e depois do parto. E ela vai dizer: eu sou a Virgem Maria. E há pessoas que vão dizer: não, você não é virgem, nós sabemos mais que você. Você está falando que é virgem, mas nós vamos provar que não é. A tese está aí. Indo ao catecismo da igreja, eu finalizo com um versículo, aí você vai entender todo o contexto. Nós temos no catecismo da igreja, no parágrafo 499 ao 501, 3 parágrafos apenas. Permita-me aqui a leitura. 499. O aprofundamento da sua fé na maternidade virginal levou a igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria. Qual é a fé da igreja? Qual é a nossa fé católica? Que Maria é virgem real e de maneira perpétua. Eu não estou aqui falando mal, mas eu vou citar um exemplo, que se der confusão, aí sim eu vou provar o que eu estou falando. Há uma família bem amiga, de uma cidade bem próxima, onde o filho do casal estava na preparação para a crisma. E a catequista, não estou falando dos catequistas em geral, estou falando desta catequista, despreparada. Ela deveria ser retirada da frente de uma turma de crisma, que só fala abobrinha. Está despreparada, porque o mínimo que eu espero de um catequista, estou falando o mínimo, viu? Porque tem o máximo. O mínimo que ele estude Bíblia e que ele conheça o catecismo da igreja, os fundamentos da doutrina católica. Isso é o mínimo. Como que um catequista vai passar a fé se ele não conhece a fé? Então os padres têm que ficar muito atentos. Quem é que eles colocam na frente de uma sala das crianças? Se é realmente alguém que sabe o que vai ensinar. Estou citando isso por quê? Porque num dos encontros, e o tema era Nossa Senhora, a catequista disse que a virgindade de Maria era do coração, que não importava se ela teve ou não mais filhos, mas que o coração de Maria era um coração virginal. Muito bonito o discurso, mas eu queria perguntar à digníssima catequista, aonde que ela tirou isso? Aonde que ela aprendeu isso? Aonde que a igreja ensina isso? Ela tirou isso da cabeça vazia dela, porque o catecismo é claro. Aqui estou lendo o catecismo da igreja. A igreja confessa a maternidade virginal de Maria, virgindade real. Não é virgindade do coração, é real. E aqui, me desculpe a palavra, porque tem que falar um negócio rasgado. Virgindade vaginal, é real. Maria não teve relação com homem, Maria era virgem, virgem no corpo, virgindade real e perpétua, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe violou, mas sagrou a integridade virginal da sua mãe. A liturgia da igreja celebra Maria como ai partenos, que significa sempre virgem.
Esse é o ensinamento da igreja para nós. Nós que somos católicos, Nossa Senhora é virgem. Por isso que nós rezamos Virgem Maria, a moça de Nazaré. 501. Jesus é o único filho de Maria. Esta é a crença nossa. Padre, mas há pessoas que falam que Jesus teve mais irmãos, que Maria teve mais irmãos. Não é a fé católica, é a fé dos protestantes, é a pregação de alguns evangélicos, é aquilo que alguns membros de seitas fazem para diminuir a dignidade dela. Acompanhe o raciocínio comigo. Jesus é o filho único de Maria, mas a maternidade espiritual de Maria estendeu sobre todos os homens que Jesus veio salvar. Sobre isso eu quero terminar a pregação voltando a este versículo. Mas o que eu quero que você entenda agora, atenção, isso é muito importante. Esta dúvida, se Maria teve só Jesus ou mais filhos, não é dos primeiros séculos da igreja, porque os cristãos do primeiro século sabiam que Jesus era o filho único de Maria. Essa contestação, ela veio depois de Lutero, lá no século XVI, passando para o século XVII. Então, durante 1500 anos, a igreja acreditou na virgindade de Maria. Com a origem do protestantismo, eles contestaram isso. A minha pergunta é: quem tem mais credibilidade? Os primeiros cristãos ou aqueles que saíram da igreja no século XVI? Aquele que escreveu o texto bíblico ou aquele que contesta a doutrina católica? Aqui não pode ser o mesmo peso, são coisas bem diferentes. Vamos ao texto então. Falei tudo isso, que é importante você entender tudo isso, mas agora tem a prova bíblica. Tudo isso já é mais do que suficiente, mas vamos para a prova bíblica. Marcos 6, versículo 3. Você de casa, papel e caneta na mão, vai precisar anotar alguns textos aí. O versículo 3 diz assim: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria. Eles não têm aqui uma dimensão transcendente de Jesus, eles estão numa visão apenas imanente. 3 qualidades de Jesus aqui: homem, carpinteiro e filho. Nada demais. Homem, todos nós aqui somos homem, né? Carpinteiro, profissão. Filho, todos nós somos filhos. Então aqui eles não aceitam Jesus, eles não aceitam a missão profética de Jesus, e eles citam que Jesus é apenas mais um, porque ele nasceu ali e conviveu muito tempo em Nazaré. Por isso que se fala Jesus Nazareno, aquelas letras lá em cima da cruz, ó, I-N-R-I. Se você tem cruzes na sua casa, crucifixo, todos têm essa plaquinha. Aquilo são iniciais em latim, que latim não tem J, o J em latim é I. Iesus, Nazarenos, Rex e o Deorum. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Por que Nazareno? Porque ele foi criado em Nazaré. Quem aqui nunca cantou Maria de Nazaré? Nazaré, o lugar ali onde Nossa Senhora cuidou de Jesus. E aqui os protestantes entram de sola no versículo 3, dentro desse versículo decorado, e citando-os aos católicos que não sabem. Primeira coisa que eles vão dizer: você sabia que Maria teve mais filhos? Você fala: não,
Maria teve só Jesus. Que só Jesus? É porque você não lê Bíblia. Vai lá em Marcos 6:3, está escrito: este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? Olha aí, tem até o nome, está escrito aí, os irmãos de Jesus. Ué, você não conhecia esse texto não, né? Vamos fazer o seguinte, fica com a sua fé, que eu fico com a minha fé, e não vamos discutir não. Está sabendo nada, hein? Mais perdido que azeitona, boca de banguela, hein? Aí é necessário entrar no texto. A resposta de Jesus, para quem estuda Bíblia, estudiosos bíblicos que aprofundam no texto, o que Jesus disse sobre o profeta na sua terra, ele já está mostrando que aqueles não são irmãos dele, são parentes dele. Vamos ao texto, quando Jesus responde assim: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. Se essa renca fosse irmão dele, Jesus não teria usado a palavra parente ou parental, ele tinha usado a palavra irmão. Ele tinha dito: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus irmãos e familiares. Por que Jesus usa a palavra parente? Por que o evangelista não escreve irmãos, mas escreve parente? Porque eles são parentes, eles não são da família de Jesus. Até aqui eu fiz uma margem, uma moldura, para mim está mais do que suficiente. Mas o protestante, tudo que eu disse até agora, ele não vai aceitar. Por quê? Porque faz parte da tradição oral e do magistério eclesiástico. Eles não acreditam nenhum nem no outro. Não acreditam no magistério da igreja e não acreditam na tradição eclesiástica, aquilo que é oral, aquilo que vem do século I. Eles estão na sola escritura. Ou você mostra na escritura, ou Maria teve bastante filho mesmo aí. Então nós vamos à escritura. Anote os textos, você que está em casa, quem está aqui, fique atento. João, capítulo 19, versículo 25. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Maria, mãe de Jesus, ela tinha uma irmã chamada Maria, que é esposa de Cleofas. Olhe como é importante ler a Bíblia. Olhe porque que eu fico batendo com vocês. Leia a Bíblia, reza a Bíblia. Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Tem gente aqui no meio, que não é a maioria, graças a Deus, que nunca tinha ouvido falar que Maria tinha uma irmã e que esta irmã estava com ela aos pés da cruz. Tem gente que fala: mas eu nunca ouvi isso. Eu sou católico desde que eu nasci, não sabia que Maria tinha irmã, chamava Maria. Está vendo, meus irmãos? É por falta de instrução que o povo se perde. É por falta de conhecimento que as pessoas passam a lábia em você, enganam você. Então a Bíblia aqui está, João 18, 25. Estava a mãe de Jesus, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas. Os filhos dela seriam o que de Jesus? Primo. Existe a palavra primo no hebraico? Não. Como se fala? Os irmãos. Quem é da mesma família, quem frequenta a mesma casa, os melhores amigos, o patrão,
o benfeitor, parentes descendentes, tudo isso só tem uma palavra: irmão. Só que aqui que eu pego a cereja do bolo, porque existe um versículo nominal mostrando que esses nomes de Marcos 6,3 não é filho da mãe de Jesus. Eles citam o 6,3, mas eles não citam Mateus 27:56. Atenção no 27:56 de Mateus. Prepara aí o espanto. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, esposa de Cleofas, mãe de Tiago e José. Está aqui que Tiago e José é irmão de Jesus, mas no Evangelho de Mateus está dizendo que eles são filhos da irmã de Maria, que também se chama Maria, mas é casada com Cleofas. Eles são primos de Jesus. Em Lucas capítulo 6, versículo 16, nós lemos: Judas era irmão de Tiago. De fato lemos: Judas, irmão de Tiago, que é irmão de José, filho de Maria, esposa de Cleofas. Meus irmãos, a coisa é muito clara. Eu não acredito que depois de uma explicação dessa, você não saiba mostrar na Bíblia que esses tais irmãos de Jesus são filhos da Maria, irmã da mãe de Jesus, mulher de Cleofas. Então esses irmãos e estas irmãs são parentes de Jesus, são primos de Jesus, faz parte da família de Jesus. Logicamente, com isso, os outros deixam de serem filhos do útero de Maria Santíssima. Por isso que Jesus vai dizer: um profeta, ele não é aceito entre os seus familiares e entre os seus parentes, porque se ele tivesse irmão e os irmãos o rejeitassem, qual que seria a frase? O profeta não é aceito entre os seus irmãos e familiares. Ele vai dizer parente, porque ele não tem irmão. Nós temos outros versículos. Gênesis 13:8, Abraão vai dizer a Ló, que é a mesma palavra usada em Marcos 6:3. Peço-te que não ache entre nós rijas, pois nós somos irmãos. É a mesma palavra usada em Marcos. Quando você estuda a Bíblia profundamente, todo mundo sabe, ou pelo menos você deveria saber, né, que Abraão nunca foi irmão de Ló. Abraão é tio de Ló, mas não havia essa denominação. Então tio, primo, cunhado, família, parente, era tudo irmão. Então ele vai dizer para Ló: vamos parar de brigar, nós somos irmãos. Na verdade, Ló é sobrinho dele, mas não é essa palavra. Então se usa irmão. E tem vários outros textos. Esse texto que eu li a respeito da mulher que morreu dando à luz a primogênito, está em 1 Crônicas 23:22. Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas, e estas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Então, peraí, Eleazar morreu e não teve filho, mas teve filha, e essas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. Então foi irmão com irmão? Na verdade, as filhas de Eleazar eram primas da filha de Cis. Então não eram irmãos, não tinha essa palavra primo, então se usa irmãos. Eu estou citando esses textos, eu sei que fica um pouco, parece bagunçado,
porque isso é praticamente uma aula bíblica. Mas quando você estuda Bíblia, há palavras na Bíblia que mudam tudo, porque elas se repetem. Então lá no Antigo Testamento, quando se usa irmãos, neste texto, não sendo irmãos, é a mesma palavra que Marcos vai usar, diferente quando se refere a irmão de carne, que se usa uma outra palavra. Então, se o Antigo Testamento usa essa palavra, não denominando irmão, mas parentes, e Marcos vai usá-la, o que Marcos está passando? Que não são irmãos, eles são parentes. Vale a pena anotar estes textos. Esta pregação, ela fica disponível aí no nosso canal, e é preciso, meus irmãos, não ficar brigando, e nem discutindo, e nem tentando convencer aqueles que não têm a devoção a Nossa Senhora, que nós temos e que nós sabemos a nossa devoção. Vocês estão aprendendo isso, não é para ficar batendo boca com esse pessoal, que você vai gastar saliva e não vai resolver nada, mas é para que você saiba que a igreja, ela tem uma fé segura, e ela sabe as raízes daquilo que ela crê. Um estudo sincero da Escritura nos passa a maternidade de Nossa Senhora, exclusivamente de Jesus, uma virgindade real e perpétua. E por fim, se esse pessoal está preocupado em provar que Maria teve mais filhos, a igreja, no parágrafo 501, vai dizer que ela teve mais filhos do que eles acham, que essa galerinha aqui de Marcos 6, versículo 3. Olha que bonito o catecismo da igreja. Jesus é único filho de Maria, mas a maternidade espiritual, repita comigo, a virgindade é real. A virgindade é real. A maternidade é espiritual. A maternidade é espiritual. O catecismo nos ensina isso. Mas a maternidade espiritual de Maria estende-se a todos os homens que Jesus veio salvar. Ele engendrou seu filho, do qual Deus fez primogênito de uma multidão de irmãos. Isto é, Maria gerou Jesus, mas a sua maternidade se estende a quem? A todos nós. Eu sou filho de Nossa Senhora. Você é filho de Maria Santíssima. Nós somos irmãos de Jesus. De maneira física, mãe de Cristo. De maneira maternal e espiritual, mãe de todos nós. Que nós tenhamos este amor sincero a Nossa Senhora, ouvindo, estudando, marcando na sua Bíblia tudo aquilo que eu resumi para você nesta fala, que pelo assunto bem curta, nós resumimos aqui quase uma semana de Mariologia, onde nós aprofundamos em cada ponto desse. Não sendo possível fazer isso aqui, a gente dá uma pincelada, mas dá para você entender e dá para você encontrar na Bíblia as razões e os versículos que apontam para Maria como mãe de Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor. E por fim, basta que você saiba, atenção nisso, quando alguém questionar você, mas você sabia que Maria teve mais filhos? Você vai perguntar assim: este questionamento é de agora ou dos primórdios do cristianismo? Pena que a pessoa não vai saber o que é primórdio, né? Aí você explica lá. Este questionamento seu é de agora ou dos primórdios do cristianismo? E a pessoa vai te perguntar: por quê? Porque se fosse para contestar a virgindade de Maria
e a devoção a ela como mãe dos discípulos, porque eles conviveram com Maria, quem tinha escrito o texto teria sido contestado por aqueles que conviveram com Maria no primeiro século, porque eles sabiam que Maria só teve Jesus. De onde que vem a contestação? Séculos depois, citando um texto fora de contexto. Simples assim. Quando você entende a história, quando você entende e estuda o catecismo, quando você lê Bíblia e estuda a Bíblia, meu filho, você entra não para bater boca, mas para mostrar o fundamento, e você sai com a sua fé intacta. Eu conheço, aqui não vou dizer, vários bons professores, até um que deu aula para mim, tive muita, não vou falar sorte, uma providência de Deus, aula de dogmática. Ele participava de uma roda de várias religiões. Tinha ele católico romano, tinha da igreja brasileira, tinha pastores, tinha espírita, tinha tudo. E ali ele ia falando sobre a doutrina da igreja. Ele é doutor em Sagrada Escritura. Então ele já fez mestrado, já fez doutorado, ele domina essas coisas, e a linha dele é a apologia, é a defesa da fé. E ele contava para nós, assim com um sorriso sarcástico, que ele tinha um contrato de 1 ano de programa. O programa ia ao ar uma vez por semana. Eles gravavam os 4 no mesmo dia. Era 1 hora de programa. Ele disse que ele foi no primeiro mês e que no segundo ele viu que o leite ia azedar. Depois do 6º programa, eles cancelaram o contrato, acabaram com o programa, e depois de 1 mês o programa voltou sem ele. Por quê? Porque ele vencia todas as discussões. Ele provava na doutrina, na Bíblia e na história o que a igreja acredita. Ele começou a desmoronar argumento atrás de argumento. O que eles fizeram? Tiraram o padre do programa. Ou seja, você não precisa brigar, não precisa ficar espumando a boca, não precisa bater na mesa, não precisa jogar a Bíblia no chão, não precisa sapatear com um sapatinho de fogo, não precisa nada disso. Com calma, com classe, com inteligência, você vai costurando os versículos, você vai mostrando as palavras, você vai na semântica bíblica, você vai na história da língua, você vai na comparação de textos. As pessoas se perdem nisso, porque você sabe em quem você colocou a sua fé. É por isso que mais uma vez eu insisto com vocês que estão aqui no santuário e com vocês que estão em casa. Esses 2 livros devem estar na nossa casa e serem usados constantemente. A palavra de Deus e o catecismo da igreja. Cada dia, leia um pouquinho, um parágrafo, um ensinamento, o evangelho do dia. Tenha na sua casa uma boa Bíblia, leia o rodapé, leia o texto, leia o rodapé, vá no contexto. Se me permitem, os que gostam, comprem a Bíblia do Peregrino. Bíblia do Peregrino é uma Bíblia de estudo. A maior parte da página é explicando a Bíblia. Aí vai mostrar os textos semânticos. Uma outra Bíblia muito boa é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de estudo. Saiu agora a Bíblia Ave Maria de estudo. Tem aquela devocional onde tem só os textos, e tem agora a Bíblia de estudo. Antes de você ler um texto, tem em toda a Bíblia a introdução do livro. Leia a introdução do livro. Este é o meu conselho. Se você escolher não fazer nada disso, porque é um pouco cansativo e o seu tempo é pouco para Netflix e WhatsApp, então eu vou te pedir um favor.
quando alguém tocar assunto, fique calado. Porque a pessoa com a boca fechada, ela pode parecer um idiota. E quem não sabe se falar, você pode acabar com a dúvida. Então, se você não sabe, não diga, não fale. Porque eu não vou entrar em discussão em mesa de bar. Mas o que eu sei, e sei porque eu atendo muitas pessoas, na faculdade, na família e reunião de amigo, o que mais quer falar de religião é o que menos sabe. O que quer mostrar que tem um doutorado em Bíblia é um fora atrás do outro. Aí, como ninguém sabe nada e o cara se acha, ele sai como o conhecedor da Escritura. Então, meus irmãos, vamos fazer o que São Pedro pediu: estais pronto a dar as razões da vossa fé a todo aquele que vos pedir. Nós precisamos conhecer, amar e defender a nossa doutrina, não para convencer o outro, mas para estarmos firmes na nossa fé. Quem conhece a nossa igreja, conhece a nossa doutrina e ama Nossa Senhora, dificilmente abandonará a nossa fé. Que não sejamos católicos bolinhas de isopor, aqueles que ficam boiando, mas vamos para águas mais profundas, conheçamos aquilo que Deus tem para nós. Para você que terminou agora de escutar ou de assistir esta pregação, o meu conselho é que você escute a pregação antes desta também, porque neste domingo nós trabalhamos o profetismo. Jesus foi rejeitado pelos seus como profeta. No Antigo Testamento Deus levanta Ezequiel, e hoje Ele levanta cada um de nós. A pregação anterior, ela completa esta pregação. Deus quer usar a nossa boca para profetizar, mas é necessário entender o que é o profeta, qual é a profecia e o povo que nos ouvirá. No fim da homilia anterior, eu disse para as pessoas ouvirem essa. Talvez você vai escutar esta, então volte na anterior. Basta você ver aqui na descrição do vídeo qual que é o número desta pregação, e você assista a pregação também anterior. Nós temos uma semana para isso, e vale a pena, porque é um texto muito bonito, e que haverá também de tocar os nossos corações. Ao Senhor Jesus, autor da nossa fé, segundo Marcos, nosso irmão mais velho, filho de Maria Santíssima, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E aí, meu irmão, gostou? Gostou, minha irmã? Mais uma vez eu te peço, a você que está chegando aqui pela primeira vez, conheça o nosso canal de Cima dos Telhados. Este vídeo, ele faz parte de uma playlist que eu estou começando agora. E nessa playlist, esse aqui é o terceiro vídeo. Nós tivemos o primeiro vídeo falando sobre o verdadeiro sentido do Natal, com o Padre Antônio Furtado. O segundo vídeo com o Padre Christian Shankar, falando sobre idolatria. A Igreja Católica é idólatra? E agora, mais essa grande catequese falando sobre a virgindade de Maria Santíssima. Maria teve outros filhos? Pois bem, meu irmão, minha irmã, quero te convidar a deixar o teu comentário, a deixar o teu like, a compartilhar, a se inscrever e ativar o sininho de notificações. Você que já faz parte da família, bora lá, meu irmão, deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha e vamos anunciar o amor e a misericórdia do Pai, Cristo Jesus. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todo sempre seja louvado. Paz e bem.